Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou o engenheiro Marcos Santos e hoje eu tenho um conteúdo muito prático para todos vocês. Hoje eu irei dimensionar um muro de arrimo em alvenaria estrutural e eu vou fazer isso de forma simples e eficiente através de uma planilha que eu desenvolvi. Então, para mostrar para vocês como a planilha funciona, eu estarei utilizando esse exemplo deste muro de arrimo, onde ele tem 10 metros de comprimento por 1,80 m de altura. Bom, essa aqui é a planilha que eu desenvolvi e a primeira informação que você precisa inserir é o tipo de solo. Essa informação ela é obtida através da sondagem feita no local, mas como esse aqui é apenas um exemplo, eu estarei adotando a areia pouco compacta. Após isso, temos a inserção dos dados do muro de arrimo, temos a espessura da parede. Aqui eu vou estar utilizando 14. Essa espessura da parede ela corresponde à espessura do bloco. Temos uma altura aqui de 1,80 como vimos. Esse ângulo beta, como eu estou considerando que o terreno está no mesmo nível do muro, eu vou utilizar 0. E esse comprimento eu vou adotar ele como comprimento entre os apoios. Aqui eu estou considerando fundações profundas apenas como representação e elas estão espaçadas a cada 2,5 metros. Então eu vou colocar aqui 2,5 metros. Nesse terreno eu não estou considerando que tenha água, né? Então não existe nessa parte aqui um lençol freático, então a altura é 0. No esquema estático temos 3 modelos: engaste apoio, engaste livre e apoio-apoio. Nessa situação que temos aqui, não há nada travando o topo do muro, então eu vou utilizar o engaste livre. Aqui em materiais temos a resistência do bloco, eu vou utilizar 8 MPa conforme a norma sugere. A resistência da argamassa eu também vou utilizar 8. Aqui eu vou utilizar um aço CA50, então aqui vai ser 500 MPa. Vou deixar 1,5 como cobrimento das armaduras. Vou deixar como 2 o coeficiente de segurança. E aqui o peso específico da alvenaria eu vou colocar como 15. A porcentagem de grout, aqui temos 3 modelos: 0, 50 e 100. 0% consiste em você grautear somente onde vai ter a armadura. 50% consiste em você grautear um furo sim e um furo não, né? Então seria intercalando eles, mesmo que não haja armadura ali naquele local. E 100% corresponde a todo o muro grauteado. Então, se você precisa de uma maior resistência, você vai aumentando essa porcentagem de grout na alvenaria. Aqui a princípio eu vou deixar como 0. E aqui, por fim, temos o carregamento no topo do muro. Aqui eu também vou considerar como 0. Ao lado aqui temos já os nossos resultados. Temos o momento fletor, número de arrimo, temos a força horizontal no topo, aqui não tem nada porque nosso esquema estático é engaste livre. Temos a força horizontal na base, a força acidental e o momento torsor para a viga baldrame. Como a gente está considerando esse esquema estático engaste livre, essa viga baldrame ela precisa ser dimensionada. Além do momento fletor, ela também precisa ser considerada esse momento torsor gerado por esse engastamento que a gente está fazendo para que o muro seja estável. Então a gente precisa considerar esse valor no dimensionamento da viga baldrame. E após isso, temos as nossas verificações. É possível aqui perceber que nas verificações temos a dutilidade, a resistência à compressão, ao cisalhamento, a estabilidade do talude, a análise se o painel ele precisa ser armado ou não. Isso aqui em 99% dos casos vai precisar. Não há necessidade quando temos um muro muito baixo, como por exemplo 50 centímetros. Aqui ele vai avisar para a gente que não precisamos de armadura para o muro resistir aos esforços solicitantes. Então, deixa eu voltar aqui para 1,80 m. Temos também a verificação do painel não armado. Esse painel não armado ele consiste no espaçamento da armadura vertical e na horizontal.
Então esse espaçamento ele gera um painel e a gente precisa fazer essa verificação. E por fim temos a verificação da flecha do muro. Como podemos perceber, com essas configurações que adotamos aqui, o muro não está passando. Ele não está passando na dutilidade e nem está passando no painel. Uma forma de resolver essa dutilidade aqui seria aumentando a espessura da parede ou aumentando a porcentagem de grout na alvenaria. Se eu colocar aqui, por exemplo, como 50, aqui o painel ele já tem mais resistência, ele já começa a passar. Temos aqui então a armadura de 8 a cada 20. Entretanto, a dutilidade ainda não está passando. Então se eu colocar aqui o muro todo grouteado, 100%, eu consigo fazer ele passar na dutilidade. E aqui com isso a gente tem todo o muro passando em todas as verificações necessárias. Aqui ao lado temos a armadura do fechamento, né? Então temos a armadura vertical e horizontal. O espaçamento ela é de acordo com a bitola do aço. Então se eu colocar uma armadura de 10, aqui manteve 20. Se eu colocar de meia, passou para 40. Se eu passar para 16, o espaçamento da armadura passou para 80. E aqui o painel já passa a precisar da gente fazer um redimensionamento, né? Porque como as armaduras elas estão ficando muito espaçadas, esse painel não armado ele não está resistindo, né, às solicitações a ele. Então eu precisaria, né, diminuir esse espaçamento. Aqui temos a armadura da canaleta, que segue o mesmo raciocínio. Com a bitola de 8 vamos ter um espaçamento de 40, com a bitola de 10 e 80, de meia também se manteve a 80. Lembrando que esse espaçamento aqui ele precisa ser múltiplo de 20, né? Então às vezes daria um espaçamento maior, por exemplo com a barra de meia. Entretanto, como para atender, né, a modulação da alvenaria, a gente precisa que esse espaçamento ele seja múltiplo de 20. Então por isso que às vezes ele vai se manter mesmo você aumentando a bitola do aço. Então aqui praticamente a gente já fez, né, o dimensionamento. Aqui temos o detalhamento do muro. Temos duas barras de meia a cada 40. Essas duas barras é uma em cada face, conforme a figura aqui. Temos aqui, como a gente considerou a porcentagem de grout 100%, então todos os furos eles estão grouteados. Aqui temos a armadura na canaleta, né? São duas, uma também em cada face. E aqui ao lado temos um detalhe genérico, né? Da questão da drenagem e da impermeabilização. Mas aqui no caso agora, depois de todas essas verificações, precisaria só, né, você fazer um detalhamento para saber a quantidade de blocos, né, em questão da armadura que tem, né, a quantidade de armadura, tudo mais. Então aqui seria mais só um refinamento. Aqui eu vou alterar algumas coisas, eu vou aumentar a espessura da parede, vou colocar como 19 e vou ver se eu consigo colocar aqui como 0. Ó, percebe que aqui passou, então agora eu tenho uma parede mais espessa, né? Entretanto, eu tenho menos grout, então eu vou acabar adotando essa configuração aqui. Eu vou deixar aqui barra de meia, cada 40 mesmo, mas eu deixo mostrar um erro aqui. Por exemplo, eu utilizando barra de 8, o espaçamento aqui está 0. Isso quer dizer o quê? Que eu utilizando a barra de 8, o espaçamento está inferior ao mínimo, que é 20. Então, nesse caso aqui, eu preciso aumentar a bitola do aço para que eu consiga o espaçamento mínimo, que é 20. Então, com a bitola de 10, eu consigo esse espaçamento mínimo e com isso eu já consigo fazer o muro passar em todas as verificações. Mas aqui no caso, para refinar, né, o nosso detalhamento, eu vou utilizar uma barra de meia. Então vai ficar a barra de meia a cada 40 na vertical e a barra de meia a cada 80 na horizontal. Aqui também, deixa eu só ver se vai se manter esses valores, porque aqui agora como eu aumentei a espessura da parede, né, aqui eu preciso considerar um peso específico como 19. Mas se manteve. Esse aqui então é o nosso dimensionamento. Aqui temos o nosso detalhamento. E agora eu só vou fazer esse detalhamento aqui no Revit, né, para a gente ter uma melhor visualização. Então eu vou vir aqui
Vou colocar as nossas armaduras verticais. Essas armaduras verticais são quantas? Vou colocar o comprimento total do muro aqui só para eu saber quantas são. Ó. São 50 barras, né? Como é uma em cada face, então são 25. Então, vamos fazer esse detalhamento aqui. Serão 25 barras espaçadas a cada 40. Então aqui temos a nossa armadura com espaçamento a cada 40. E agora a gente só precisa fazer o detalhamento das nossas canaletas. As nossas canaletas deram feed meia a cada 80. Então eu vou colocar uma aqui e uma aqui. Então seriam canaletas a cada 80. E aqui a gente só precisa adicionar agora a nossa armadura. Aqui vem o grout, juntamente com a nossa armadura, né? Uma em cada face. E elas seriam com espaçamento a cada 80. Então aqui já temos o nosso detalhamento, né? Temos as armaduras horizontais espaçadas a cada 80. Temos as nossas armaduras verticais espaçadas a cada 40, né? Feed meia a cada 40. E essa aqui seria a nossa representação, né? O nosso detalhamento. Aqui no 3D ficaria dessa forma. Deixa eu só melhorar a representação dele. Então aqui temos o nosso muro de arrimo todo detalhado, todo calculado, passando em todas as verificações necessárias. Agora a gente precisaria só calcular essa viga baldrame, né, em relação àquele esforço de momento torsor. Vamos fazer esse cálculo aqui também, já que estou fazendo o cálculo e o detalhamento. Eu tenho uma planilha de escadas e nela temos vários tipos de escada. E na escada flutuante eu consigo adicionar esse momento torsor. Então aqui vamos considerar primeiramente aqui uma viga de 20 por 40. Deixa eu desproteger ela aqui. E aqui vamos adicionar os nossos valores aqui, por exemplo. A gente tem um vão lá de 2,50 metros, né? Aqui o ângulo eu vou colocar como 0. Aqui no peso específico da alvenaria eu vou deixar 1900. A resistência concreta eu vou deixar 25. Cobrimento 2,5. A resistência. Certo, tá tudo ok aqui. E agora eu só vou adicionar aqui os esforços para a gente ter uma noção, né? O momento fletor vai ser em relação ao carregamento e ao peso próprio, né? Então, o peso próprio se mantém. Isso aqui tudo eu vou zerar porque não existe lá no nosso exemplo. E a carga acidental também não. Então, só o peso próprio, a carga da alvenaria se mantém. Pronto. E aqui temos os nossos valores e aqui a combinação, né? Então, temos o momento fletor, importante. E agora aqui a gente precisa adicionar o nosso momento torsor, que deu, vou colocar aqui a distância entre os apoios, 1,04. Então, 1040 kg/força. Com isso, então, a gente vem aqui na verificação da viga suporte. Aqui. Ela passou. Aqui. Ó, está atendendo todas as verificações aqui. Então, vamos partir só para o detalhamento para a gente ter uma noção de como ficaria a disposição das armaduras lá. Então, na negativa teríamos duas barras de 8. Na armadura inferior, na armadura positiva,
2 de 16, 3 de 10, 2 de meia. Aqui eu vou deixar 2 de meia no positivo. E na armadura de pele, 3 de 6.3, 8, 2 de 8. Eu acho que eu vou... aqui eu vou optar por 2 de 8 em cada face. E temos o nosso estribo. Vou adotar um estribo de 6.3. E o nosso estribo seria a cada 10. Né? Então teríamos essa configuração. 2 barras de 8 no negativo, 2 barras de meia no positivo, 2 barras em cada face, né, na armadura de pele, e os estribos de 6.3 a cada 10. Essa aqui seria a configuração, né, da nossa armadura da Viga Baldran. Bom, agora eu quero mostrar para vocês o outro modelo de cálculo, que corresponde ao muro de arrimo com contraforte. Ele segue o mesmo raciocínio, a única diferença agora é que a gente precisa inserir, né, os dados do contraforte, como a sua espessura, o material do contraforte, se ele vai ser em alvenaria ou se ele vai ser em concreto armado, a altura do contraforte e o seu espaçamento. Então aqui no Revit eu também fiz um exemplo. Aqui temos um muro de arrimo com contraforte, ele já está detalhado para o vídeo não ficar muito extenso. Então a altura dele é 2,60, temos uma espessura de 19, uma altura de 59 e a espessura da parede de 19. Então vou fazer os preenchimentos aqui na planilha para vocês verem que o raciocínio é o mesmo. Então o tipo de solo eu vou deixar areia pouco compacta, a espessura da parede eu vou deixar como 19, a altura vou deixar 2,60 m. Aqui eu não considerei também uma inclinação, aqui o terreno está no mesmo nível do muro, então a inclinação, o ângulo de inclinação é 0. O comprimento é o comprimento entre os apoios, então é o comprimento entre os contrafortes, que é 2 metros. Aqui eu não estou considerando água. E aqui no esquema estático há dois modelos, engaste livre e engaste apoio. Como não tem nada travando aqui o topo do muro, eu vou considerar engaste livre. E aqui temos a porcentagem de grout na alvenaria. Aqui eu estou considerando que eu vou groutear somente onde vai ter armadura, então eu vou deixar como 0. É claro que, como eu já fiz o dimensionamento antes, eu sei que vai passar, mas caso não passasse, né, eu precisaria aumentar essa porcentagem para poder atender as verificações aqui necessárias. Para poder, no caso, lembrando, né, quando eu aumento essa porcentagem, né, eu aumento o grout do muro, eu estou aumentando também a sua resistência. Aqui no material eu vou deixar da mesma forma que eu preenchi o muro de arrimo sem contraforte. E aqui nos resultados temos o momento fletor, temos a força horizontal na base, a força acidental e temos o momento torsor para a viga baldrame. Aqui temos as reações e aqui temos as escolhas das armaduras. Poderíamos escolher barra de 10 e a quantidade seriam 3, né? 3 barras de 10. Acabei optando por 2 de meia. Aqui temos a armadura do estribo barra armadura de pele. Essa armadura de pele ela se faz necessária quando temos o material do contraforte em concreto armado e a altura dele é maior que 60, né? Então precisaríamos de uma área de aço mínima para a armadura de pele. Então deixa eu voltar aqui para as configurações anteriores. Então temos aqui o espaçamento dos estribos, seria a cada 20, e esses estribos eles são colocados, né, na junta de argamassa. Aqui temos as verificações, temos algumas verificações adicionais, como a dutilidade no contraforte e a verificação das tensões nas bielas comprimidas. E aqui embaixo também temos um detalhe, né, para você se nortear de como é a armação desse muro. Aqui ao canto também temos um detalhe genérico da impermeabilização e da drenagem. Aqui temos a armadura no contraforte, como eu escolhi lá 2 barras de meia. Temos a armadura aqui no fechamento da alvenaria.
são 2 barras de meia, né? Uma em cada face. Aqui temos o detalhe do contraforte, tanto aqui no superior quanto aqui no inferior a gente coloca as 2 barras de meia. Não tem a necessidade, né, da armadura de pele. E aqui tem o detalhe, né, da armadura da canaleta. Aqui eu vou acabar utilizando também barras de meia a cada 60. 2, uma em cada face. Os espaçamentos, né, da armadura horizontal, o espaçamento da armadura vertical, comprimento de transpasse, comprimento de ancoragem. Então aqui tem todo o detalhamento. Então se a gente vir aqui, temos aqui as canaletas com as armaduras grauteadas, espaçadas a cada 60 conforme o dimensionamento. Temos aqui as armaduras verticais grauteadas também, espaçadas a cada 60. E temos aqui a nossa armadura no contraforte. Esse contraforte ele é todo grauteado também. Então, o 3D, aqui temos o nosso muro de arrimo com contraforte. Temos o nosso painel não armado aqui e ficaria mais ou menos assim. Temos aqui os nossos estribos espaçados a cada 20 na junta de argamassa, conforme a gente calculou através da planilha. E seria basicamente isso. A planilha ela é de fácil preenchimento. Aqui tem os detalhes, né, para você não se esquecer do que é cada coisa. Aqui temos o memorial de cálculo do muro de arrimo sem contraforte e o memorial de cálculo do muro de arrimo com contraforte. Há algumas informações adicionais aqui que elas estão ocultas para melhorar a visualização aqui, como os dados do solo, os dados da norma e as tabelas do Libânio. Então, se eu quiser visualizar algum desses aqui, é só clicar em OK, que ela aparece aqui embaixo. Se eu quiser ocultar, eu clico com o botão direito e clico em ocultar. Então seria mais ou menos isso. Se você se interessou em comprar, em adquirir, né, essa planilha, eu vou estar deixando no primeiro comentário um link para você realizar a compra. Eu vou estar oferecendo um desconto caso você opte por realizar a compra no Pix. Então eu vou estar deixando o meu contato na descrição. Se você gostou desse vídeo, eu vou te pedir que você deixe seu like para que esse vídeo consiga alcançar mais pessoas que se interessam também por esse tipo de conteúdo. No mais, seria isso. Qualquer dúvida você pode estar deixando aqui nos comentários que eu vou estar te respondendo. Você pode entrar em contato comigo também, que eu irei te responder as suas dúvidas. E seria isso. Um forte abraço e até a próxima.